Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Você que já recebeu sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto. Agradeço muito a liderança da igreja, essa oportunidade. A gente serve a Deus e comunica a palavra de Deus na certeza de que, primeiramente, nós devemos ser esse recipiente que recebe a palavra de Deus como cura ao nosso próprio coração, para que nos quebrante e, consequentemente, quebrante o coração de todos vocês. Mateus capítulo 6 é um texto conhecido, é a oração do Pai Nosso, talvez um dos textos mais conhecidos da literatura cristã, compartilhada pela igreja cristã protestante, católica, ortodoxa, e que muitos tomam para si também essa leitura como uma forma de oração para falar com Deus. No entanto, ela se reveste de um sentido muito especial e peculiar quando a gente sabe que o Deus a quem nós estamos falando e nos referindo, que se chama Pai, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos ter uma relação pessoal com esse Deus. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 9. Amém? Todos acharam? Diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor Deus, gratos e felizes diante de Ti. Nosso coração se enche de alegria, de senso de privilégio, Senhor Deus, de participarmos da adoração comunitária com os nossos irmãos, de termos, Senhor Deus, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Obrigado porque nós fomos alcançados, Senhor, pela graça de Jesus. E hoje nós podemos nos referir ao Deus que existe, chamando-o de Pai, o nosso Pai que está no céu. Senhor amado, revela-te a nós hoje mais uma vez. Nós não merecemos, somos pecadores, pequeninos, mas por graça, misericórdia e compaixão, fale conosco, nos socorra, venha ao nosso encalço, às nossas necessidades e fraquezas. Ajude, Senhor Deus, quem haverá de pregar, e ajude, Deus, e socorra quem haverá de ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero começar essa pregação falando do santificado seja o teu nome. Antes de nós falarmos Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos orando para que o nome desse Pai Celestial seja santificado. Mas afinal de contas, como um Deus que habita em luz inacessível, que é majestoso, que é completamente separado dos pecadores, que não compartilha de nenhuma impureza, como o nome desse Deus pode ser santificado? Será que Deus ele pode tornar-se mais santo? Será que quando nós oramos santificado seja o teu nome, nós estamos na pretensão de colocá-lo num lugar que ele já não esteja? Bem, quando os cristãos eles oram, santificado seja o teu nome, os cristãos partem da premissa que Deus é imutável. Se Deus é imutável, ele não muda nem para pior, nem para melhor. Ele não piora e ele não melhora, porque ele já é perfeição em grau infinito. Ele é completamente bem-aventurado, perfeito, e não há nada que possa proceder da criatura para o Criador. Não há nenhuma beleza que eu possa lhe acrescentar, nenhuma força, nenhuma formosura, nenhum poder. Nós adoramos um Deus que é absolutamente perfeito. Mas quando a igreja cristã ora, santificado seja o teu nome, a igreja cristã tem no coração o desejo de que esse nome seja considerado santo, sagrado, adorado entre todos os povos e todas as nações. É por isso que logo em seguida, Jesus ele ensina: santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, versículo 9, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão para este dia. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando o nome de Deus
Ele é santificado, nós podemos orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então, o nosso desejo, orando para que o nome de Deus seja santificado, é que ele seja considerado sagrado, santo. Mas, afinal de contas, também outra pergunta que se levanta é: o que significa o nome de Deus? Santificado seja o teu nome. O que significa o nome de Deus? Nós, quando damos nome aos nossos filhos, a gente pensa muito na sonoridade do nome. Se o nome ele vai ressoar bem ou vai ressoar mal. Nós não queremos que os nossos filhos sejam objeto de bullying na escola. Então a gente não coloca Sadraque, Mesaque, Abidnego. A gente não dá nomes estranhos para que a vida pública e social do nosso filho seja facilitada. Mas na Bíblia, o nome não estava atrelado à sonoridade. O nome era dado relacionado à identidade de alguém. Nome correspondia à identidade de alguém. Portanto, o nome da pessoa era uma forma narrativa de descrever o caráter dessa pessoa. Por exemplo, Jacó. Jacó, ele tem esse nome que significa usurpador, trapaceiro. Isso é um relato fidedigno da vida dele, quando ele havia negociado o direito de primogenitura, quando ele havia comprado o direito de primogenitura do seu irmão, havia negociado o prato de lentilhas com o seu irmão, e Jacó, ele foge, conhecido como um trapaceiro. Mas quando ele se encontra com Deus no Val de Jaboque, numa experiência íntima e pessoal com Deus, o seu nome é transformado de Jacó para Israel. E por quê? Porque Jacó já não podia ser uma descrição e uma narrativa fiel da sua vida. Jacó não combinava, não se harmonizava com a mudança da sua natureza. A partir do momento que ele luta com Deus, com o anjo do Senhor no Val de Jaboque, e é ferido pelo Senhor, o anjo lhe diz: você se chamará agora Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Você será um príncipe. E esse novo nome agora dá uma narrativa exata da vida desse patriarca da fé, que dará origem ao povo de Deus, Israel. O nome, então, corresponde à identidade de alguém. Quando o salmista ele ora no Salmo 34, engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo e todos a uma lhe bendiremos o nome, o salmista está orando para que o nome de Deus seja conhecido no mundo, e se apropriando, e nos apropriando da linguagem de Jesus na oração do Pai Nosso. Quando ele ora para que o nome do Senhor seja conhecido, ele está orando no Antigo Testamento para que esse nome seja santificado, seja considerado sagrado, reverenciado, digno. Ele anseia do fundo do seu coração, com zelo resoluto pela glória de Deus, ele deseja que o nome de Deus não seja comparado com qualquer porcaria, mas que o nome de Deus seja de fato reverenciado, e todo joelho se dobre e toda língua confesse que esse nome é o nome do Senhor. Então, no Antigo Testamento, nós temos uma abundância na galeria de nomes de Deus. Por exemplo, nós temos El, que é uma designação genérica a respeito da divindade de Deus. Nós temos El Elyon, nós temos El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Nós temos Adonai. Adonai significa um Deus absoluto, Senhor de toda a terra, Senhor de escravos, um Deus que é o supremo comandante de toda a terra, sobre a qual ele tem todo o reinado, e diante dele todos devem se prostrar e adorar. Mas a Bíblia também chama Deus de Iavé, Jeová. Interessante que o hebraico é um idioma que não tem vogal, é um idioma de consoante. Então ninguém sabe exatamente qual é a pronúncia exata desse tetragrama sagrado, dessas 4 letras. Nós falamos Iavé ou Jeová, mas a ideia desse nome ser impronunciável é porque esse é o nome pessoal de Deus, é o nome sagrado de Deus.
E os antigos rabinos, enquanto eles copiavam as escrituras, quando deparavam-se com o tetragrama sagrado, com o nome de Yahvé, de Jeová, eles lavavam as mãos, trocavam de pena e eles prosseguiam a sua escrita, transformando ou trocando o nome Yahvé, Jeová, em Adonai. Eles não pronunciavam esse nome. Esse foi o nome com que Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, quando ele disse: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Enquanto Adonai aparentemente evoca a ideia de um Deus supremo, governante de toda a terra, transcendente, numa ordem cósmica aparentemente distante, o Deus Yahvé evoca a ideia de um Deus que desce para livrar, como fez com o povo de Israel quando estava no Egito, um Deus do pacto, um Deus de aliança. E esse nome Yahvé também na Bíblia, ele é combinado com outros termos e adjetivos para qualificar o nome de Deus. Então nós temos Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós temos Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Jeová Jirê, o Deus que nos traz a providência de cada dia. E outras combinações do nome de Deus vão mostrar que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Deus do pacto, que Ele é o nosso Senhor, que é o nosso pastor, e por isso nada haverá de nos faltar. Por que eu estou falando tudo isso sobre os nomes de Deus? Porque a Bíblia, no Antigo Testamento particularmente, ela não é tão econômica para referir-se aos nomes de Deus. E por que tantos nomes de Deus? Por que tanta multiplicidade de nomes e adjetivos para Deus, se nós estamos tratando de um Deus único? A confissão de fé do povo de Israel é uma confissão monoteísta. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. No entanto, uma única palavra, um único adjetivo, não são capazes e não são suficientes para descrever a beleza, o esplendor e a glória de Deus. Quando a gente está diante da natureza, diante da grandiosidade do mar, ou de um céu estrelado, ou em contato com a fauna, flora, uma savana africana, um pico nevado, nós não temos uma única palavra para adjetivar a beleza. E nós estamos falando de uma beleza que perece, a beleza da terra. Mas quando nós estamos diante de um Deus cuja beleza não regride, nem aumenta, que é imutável, que é bem-aventurado, que é excelente, que habita em luz inacessível, nós somos tomados de um assombro e de um senso de majestade muito maiores. E nós não temos uma única palavra para adjetivar esse Deus. Quando então a Bíblia apresenta vários nomes de Deus, ela não está dizendo, quando diz que Deus é Adonai, que Ele é Deus de longe e não é Deus de perto. E quando chama Deus de Yahvé, Deus da aliança e Deus de perto, ela não quer dizer que Ele é Deus de perto e não é Deus de longe. O que a Bíblia está dizendo é que o caráter de Deus, ele é completamente simétrico, equilibrado, harmonioso. Quem é Deus? Deus é aquele em cujo caráter, aquilo que não combina bem no homem, combina bem nele. Por exemplo, alguém que é demasiadamente justo, geralmente é implacável, tem críticas ácidas e falta com amor. E talvez aquele que seja inclinado à misericórdia, à compaixão, possa faltar com senso de justiça diante daquilo que é malvado, que é errado. Mas quem é Deus? Deus é alguém que é amoroso e ao mesmo tempo ele é completamente justo. Quem é o Deus cristão? Ele é alguém que está assentado sobre um alto e sublime trono no universo. É um Deus transcendental que transcende a ordem criada, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de perto, que habita dentro do nosso coração e habita com o quebrantado e o contrito, com aquele que se reduz na sua insignificância e coloca-se em pequenez diante dele. Ele é Deus de perto e é Deus de longe, é Deus da aliança, é Deus sobre um trono, é Deus que cura, é o Deus que é a nossa paz, é o Deus que provê as nossas necessidades, é o nosso pastor,
é rocha, é baluarte. Ele é um rio de água viva que procede, flui de dentro do nosso coração. Esse é o Deus cristão. E quando Jesus, ele nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, como um bom judeu, ele está evocando toda essa memória do Antigo Testamento, porque a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. E ele está dizendo o seguinte: que o teu nome seja conhecido como foi revelado e conhecido aos hebreus. Que o Senhor seja conhecido como um Deus santo, como um Senhor supremo, como um Deus todo-poderoso, como um Deus que supera e suplanta as distâncias e se aproxima do quebrantado e contrito de coração e se revela a Ele como um Salvador. Que o Senhor seja conhecido no mundo, dessa forma que tu te revelaste ao povo de Israel. Jesus faz eco ao salmista Davi, que diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma engrandecemos o nome. Quando ele fala nome, ele pensa em tudo que Deus é. Não é suficiente um único nome para descrever o caráter de Deus, porque Deus, ele é incompreensível conquanto ele seja conhecível. Mas ele deseja que esse nome glorioso de Deus seja conhecido na terra dessa forma. E o próprio Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 6, somente ouça, ele fala assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Para o que Jesus veio? Ele veio para revelar o nome de Deus, para que nós conheçamos Deus como Deus é. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como aquele a quem tu enviaste. Agora, o impressionante, isso me leva ao meu segundo ponto. O primeiro ponto é que Deus, ele tem um nome. E ele deseja que o seu nome seja santificado na terra. Santificado no sentido de ser reverenciado, dignificado, considerado sagrado, para que todo joelho se prostre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Mas em segundo lugar, o que esse texto nos revela de distintivo e de cristão é que o nome desse Deus no Novo Testamento chama-se Pai. Jesus, ensinando o seu povo a orar, ele fala: Pai nosso que estais nos céus. E depois ele fala: santificado seja o teu nome. Então esse nome que ele pede para ser santificado, que evoca toda a sua lembrança do Antigo Testamento, ele é sumariado, resumido numa única palavra, que contempla tudo que o Antigo Testamento diz sobre Deus. Esse Deus, que é Jeová e que é Adonai, que é Deus de perto e Deus de longe, esse Deus, ele é Pai. E isso é absolutamente revolucionário no cristianismo. Porque o cristianismo não ensina simplesmente que há um grande arquiteto no universo. Ele não ensina que Deus, ele não ensina um Deus filosófico como Aristóteles, uma causa não causada, a causa de todas as causas, um motor não movido. O cristianismo não ensina sobre Deus um conceito, não o coloca como um parâmetro que possa ser assimilado simplesmente no mundo da ideia. O Deus cristão, ele é uma personalidade absoluta. O Deus cristão é alguém, o que pode nos curar e expurgar todas as ideias distorcidas de paternidade num dia como esse, não é o contato com um conceito chamado pai, não é o contato com uma ideia filosófica a respeito de Deus como a causa de todas as causas. O que pode ser terapêutico, libertador e renovador para a nossa alma no dia de hoje é conhecer o Pai de Jesus Cristo como o nosso próprio Pai. Isso é absolutamente revolucionário.
Porque a teologia cristã ensina que Jesus é o unigênito de Deus, o Filho único. Se ele é o Filho único, ele tem uma relação com Deus particular. Ele é Deus de Deus e luz de luz, como dizia o antigo credo cristão. Ele é o único Filho de Deus no sentido de compartilhar da essência da Santíssima Trindade. Ele é um na comunhão de vida, celebração e festa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Jesus, ele ora a oração do Pai Nosso, ele não ora simplesmente mostrando a sua intimidade com o Pai, dizendo, meu Pai que está nos céus, permitindo simplesmente que os discípulos olhassem para aquele quadro esteticamente lindo e maravilhoso e dissessem, nossa, ele tem uma intimidade com Deus que é o seu Pai que nós nunca veremos de ter. Ele chama Deus de seu Pai, que é algo ousado, atrevido, maravilhoso. Mas Jesus, ele não exibe uma intimidade que simplesmente ele possui. A sua oração, ela é inclusiva. Ela nos chama para participar dessa intimidade, desse ambiente familiar. E diz que nós podemos entrar na comunhão da Santíssima Trindade, porque Jesus, ele não aplica o pronome possessivo singular meu Pai. Ele aplica o pronome possessivo plural, Pai nosso que estás nos céus. O que Jesus está dizendo é que eu e você, através dele, podemos chamar o Pai do céu que existe, de nosso Pai também. Vocês entendem o caráter completamente ousado, singular do cristianismo quando afirma isso? Nenhuma religião ousa dar aos seus discípulos, aos seus seguidores, o privilégio de chamarem Deus do mesmo modo que o seu Messias chama Deus. Jesus chama Deus de Pai, e ele nos diz que nós podemos nos referir ao seu Pai da mesma forma, e que o modo adequado de um discípulo falar com Deus é chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Esse pronome possessivo, ele é maravilhoso, porque ele é inclusivo, porque ele é plural, porque ele diz que existe uma comunidade, existe um povo. E a continuidade dessa oração, ela se mantém no ambiente comunitário. Nós não oramos pedindo o meu pão de cada dia, nós oramos o pão nosso de cada dia. Jesus ensina essa oração a uma comunidade de fé. E nesse sentido, toda oração, ela é plural e coletiva, ainda que nós possamos trancar a porta do quarto. Mas mesmo no quarto, sozinho, eu não deixo de ser pedra viva do santuário de Deus. Eu sou igreja, naquele momento no quarto, mas jamais separado dos meus irmãos. Nós chamamos o Deus que existe de Pai. E novamente eu digo, esse é um caráter, uma característica distintiva no cristianismo, na fé bíblica. Por quê? Porque no judaísmo, por exemplo, Deus, ele até é chamado de Pai. Mas a ideia no judaísmo é que Deus é basicamente uma metáfora. Ele é como um pai. Percebe a diferença? Ele é como um pai que se compadece do seu filho. A ideia judaica é que existe uma adaptação da experiência humana na divindade. Os teólogos chamam isso de antropomorfismo. É simples, vou traduzir. É quando, por exemplo, a Bíblia fala da mão do Senhor. Deus tem mão, literalmente? Não, mas é uma adaptação de uma linguagem humana em Deus para que nós possamos compreender. Calvino chamava isso de acomodação de linguagem e dizia o seguinte, que Deus falava com seus filhos balbuciando, como um pai que busca comunicar-se com o seu filho e fala com o gudadá, para poder se comunicar com o seu filho, rebaixa-se da sua estatura para poder se comunicar com o seu filho. A Bíblia fala, então, da boca de Deus, é uma adaptação de uma linguagem humana em Deus.
E assim vai, mão de Deus, o braço de Deus, o braço de Deus estendido, a mão de Deus aberta, os ouvidos do Senhor. Mas tomem um cuidado. O judeu, até hoje, acha que a palavra pai para Deus é uma espécie de figura de linguagem, um antropomorfismo familiar. Ou seja, Deus, de fato, na sua essência, Ele não é pai. Mas para que nós possamos compreender quem Deus é, e para que nós possamos entrar nesse ambiente familiar, nós adaptamos a nossa linguagem a Ele e dizemos que Ele é pai como nós somos pais. Mas o problema disso é que a identidade de Deus estaria relacionada à nossa experiência de pai. É como se fosse dito assim: Deus é pai como o Anderson é pai, como o JR é pai, como Moisés é o pai. O problema disso é que a referência de paternidade de Deus começaria a partir da nossa própria experiência precária. E da nossa experiência, nós diríamos: Deus é um pai como a gente. E o problema disso, maior, é que pai, nesse sentido judaico, seria simplesmente uma metáfora para Deus. Porém, o Novo Testamento, ele transcende e desfaz completamente essa ambiguidade e apresenta Deus como Pai na relação da Santíssima Trindade, mostrando o Pai em relação ao Filho. E o Filho diz: aquele que me vê a mim, vê o Pai que me enviou. E quando Jesus, ele diz: a minha comida se consiste em fazer a vontade do Pai, Jesus não está se referindo a uma metáfora. Ele não está se referindo a uma adaptação humana em Deus, porque a paternidade, gente, não é uma experiência que brota da nossa vida para Deus, mas a paternidade é algo da essência de Deus que procede para nós. Não é uma adaptação de linguagem humana para Deus para que nós possamos compreendê-lo em termos familiares. Não. O que a Bíblia está dizendo é que o Deus cristão, ele é pai. Ele não é como um pai. Deus cristão é pai. E hoje, se nós aqui podemos exercer a paternidade com grande senso de privilégio, e se podemos também agradecer a Deus pela paternidade dos nossos pais, e pela paternidade das referências masculinas que Deus colocou na nossa vida, e as paternidades espirituais, os guias espirituais que Deus colocou no rebanho para conduzir a nossa vida, nós podemos agradecer, porque algo divino, algo transcendental fluiu dos céus e foi dado para nós. Deus não é pai como a gente. Nós somos pais a partir da experiência, a partir da própria existência de Deus. E Ele nos concede algo que faz parte da sua própria essência e que lhe compõe. O Deus cristão, Ele é Pai. Por que é importante falar isso? Porque o nosso interesse pastoral não é que você entre em contato com um conceito chamado Deus, Pai. Não é que você entre em contato com uma metáfora chamada Pai. O nosso desejo é que você conheça o Pai de Jesus. Porque o Pai de Jesus, Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai de Jesus, Ele virou-se para o seu Filho por ocasião do batismo no Jordão e disse: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, todo o meu prazer repousa na sua vida, os meus afetos estão fixados em Ti. E o Novo Testamento fala de salvação em termos de nós estarmos em Cristo, nele, no amado. E quando nós estamos em Cristo, o Pai do céu olha para nós e Ele vê Jesus na nossa vida. Ele nos vê através dos óculos de Jesus. E tanto quanto Jesus Cristo é amável, aceitável, digno para o Pai Celeste, você e eu, apesar dos nossos pecados, por meio de Jesus Cristo, tornamos-nos amáveis, dignos, tanto quanto Jesus Cristo é. Tanto quanto Jesus Cristo é. O mesmo amor que o Pai derrama sobre o Filho, Ele derrama sobre nós, nem mais nem menos. E Ele vira-se para nós, sujeitos mesquinhos, pecadores,
que tem uma natureza que nos trai o tempo inteiro, que nos arrasta para onde não gostaríamos de ir. Ele olha para nós e diz: vocês são os meus filhos amados, e o meu prazer está fixado na vida de vocês. Nenhuma religião promete isso. E nesse sentido, o cristianismo ele não é uma mera religião, porque ele nos chama para nos relacionarmos com uma personalidade absoluta, que é o Pai de Jesus Cristo. Esse Pai, Jesus refere-se como Pai nosso que estás nos céus. É um Pai diferente, é um Pai distinto, é um Pai perfeito, santo, que está no céu. Hoje de manhã, o reverendo JR, ele apresentou uma estatística assustadora, que 5,5 milhões de brasileiros, eles desconhecem a sua paternidade ou não têm o registro da sua paternidade na certidão de nascimento. Imaginem o fosso existencial, o buraco existencial que é você viver sem você saber de onde você veio. Alguém já disse que para você definir a sua identidade, você precisa saber de onde você veio. Quando você descobre a sua origem, você está mais pronto para dizer quem você é. Agora imagine não saber de onde você veio. O vácuo, o buraco dentro do peito dessa pessoa que pergunta para si mesmo: quem é meu pai? Além disso, nós vivemos um tempo também onde os pais buscam aventuras fora do casamento e abandonam o seu matrimônio, ou vivem como adolescentes, exigindo do seu filho uma maturidade precoce, porque há casos que os adolescentes tornam-se pais dos próprios pais, porque o pai saiu para se divertir e abandonou o exercício da sua paternidade. Isso levou um pensador cristão a falar do fenômeno dos filhos órfãos de pais vivos. Talvez seja uma experiência muito mais grave, talvez. Você saber que o seu pai está vivo, que ele existe, você sabe onde ele mora, no entanto ele não liga, não se importa para você, não se importa com você. E existe essa orfandade de pais que não morreram, que estão vivos, mas que vivem para si mesmos e não se importam com seus filhos. Diante desse quadro desolador de paternidades que estão desgastadas, que foram surrupiadas, que não vivem a sua vocação cristã como deveriam viver, pessoas vivem uma vida atrelando o nome mais glorioso do universo, que refere-se à segunda pessoa da Santíssima Trindade, a algo muito abaixo dele e que nunca estará na sua natureza e no seu caráter. A revelação de Deus revela esse Pai sobre o qual nós falamos até aqui. Mas a revelação histórica e existencial da vida de cada pessoa, num mundo onde o pecado entrou, pode revelar um outro pai. O pai que abandona, o pai que trai, o pai que não se importa com os filhos, o pai que abusa. Isso para mim é assustador, porque o pecado, ele faz com que a coisa mais gloriosa do universo, o nome do Pai, seja comparado com práticas de porcaria, práticas que não valem nada. E o coração da pessoa, quando ouve a apresentação do cristianismo como um Deus que é Pai, imediatamente atrela a sua própria vivência, a sua própria história, carrega as suas memórias, os seus conceitos e pensa que o Pai cristão pode ser, porventura, pode ser este Pai que ela viveu na sua história. No entanto, o Deus cristão, gente, é o Pai nosso que está nos céus. É um Pai santo, separado dos pecadores. É um Pai totalmente amoroso, afável, gentil, amigo, doce, companheiro. É o nosso pastor e nada nos falta. Esse Pai, ele pode ser a plenitude da nossa alma, a nossa satisfação, o nosso cálice transbordante, o arrimo da nossa sorte. A fé cristã se consiste em, através de Jesus Cristo, conhecer Deus como Pai. Por isso Calvino disse
que o Filho de Deus se tornou filho dos homens para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Você não pode conhecer Deus como Pai se você não conhece Jesus Cristo como Filho de Deus. E nessa noite, o meu convite é para que você busque Deus na face de Jesus. Busque conhecer a verdadeira paternidade através do único que pode revelar a paternidade de Deus, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. E conhecendo o Filho único de Deus e crendo nele, eu sou adotado como filho, me torno membro da família, participante da festa da Santíssima Trindade e comungo dessa família chamada Pai, Filho e Espírito Santo e vivo uma vida de abundância. Somente através de Jesus. Deus não é uma imagem surrupiada de pai. Deus não é atrelado a abandono. Deus não está atrelado a abuso. Ele não é uma metáfora. Você hoje pode conhecer uma pessoa, alguém diante de quem você pode derramar o seu coração e abraçá-lo para sempre. Por último, esse texto de Mateus capítulo 6, voltando um pouquinho no capítulo 6, versículo 8, um versículo antes só. Ele fala assim, versículo 8: Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Logo após falar isso, Jesus começa: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu. O interessante é que logo após dizer que o Pai sabe de tudo aquilo que a gente pede, em seguida Jesus manda a gente orar. Então, orar significa o quê? Dizer ao Pai o que Ele já sabe. Oração consiste em dizer ao Pai o que o Pai já sabe. Como assim? As minhas filhas vêm até mim algumas vezes, com a voz assim, embargada, hesitante, dando voltas. Eu sei onde elas querem chegar. Eu sei o que elas vão falar, o que elas vão pedir, mas eu faço de conta que eu não sei. E eu ouço. Eu ouço pelo prazer de ouvir a voz. Eu ouço pelo prazer de ter comunhão com as minhas filhas. Eu sei, mas eu não interrompo e digo, já sei, onde você vai chegar, você é repetitiva, para. Não. Eu ouço, porque a vida em família, ela se consiste dessa intimidade e desse prazer de, inclusive, ouvir o que a gente já sabe. E ouvir o que a gente já sabe de pessoas que nós amamos é absolutamente maravilhoso. Deus, Ele já sabe tudo o que nós vamos falar com Ele. Mas ainda assim, Ele nos ouve, prestando-nos uma atenção, dando-nos ouvidos, dando-nos olhos, rosto e compaixão que ninguém no universo é capaz de devotar a nós. Ele já sabe, mas o Deus cristão não é uma máquina. O Deus cristão é Pai. O Deus cristão é relacional. E o interessante é que a paternidade de Deus, no capítulo 6 de Mateus, é ensinada num contexto de oração. E isso desfaz completamente a nossa dúvida e a nossa ideia de flertar com um Deus metáfora, com um Deus antropomórfico, com um Deus conceitual. Quando Jesus diz que a forma adequada de chamar Deus é Pai, Ele está dizendo: orem, relacionem-se com Deus em família e chamem o Deus que existe de Pai, porque Ele habita num alto e sublime trono. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Mas Jesus, Ele apresenta o Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, não como um monarca distante. Ele apresenta o Deus que está no trono como um Pai assentado no trono.
que nos ama e que quer ter comunhão conosco. Pai nosso. Nós podemos chamar Deus de Pai. E esse é o privilégio do cristianismo. A minha oração hoje é para que Deus faça pessoas aqui conhecerem Deus como Pai, a paternidade que cura. Minha oração é para que nós possamos nos aprofundar na intimidade com o Pai. Pensa na sua vida. Pensa de onde você veio, pensa nas lutas pelas quais você passou. Pensa no último ano, na última semana. Por que você está aqui? Porque o Deus com o qual você se relaciona é o seu Pai. É o meu Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.